nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. E a gente tem a tendência de achar que o cara levantou. Naquele dia o cara não levantou não, o cara ficou olhando para ele. A Bíblia fala que ele, tomando pela mão, puxou o cara. Imagina isso, irmãos. É louco, sim ou não? Imagina, você chega no paralítico e fala, levanta. Aí o cara fica assim para você. Aí você fala, levanta dessa cadeira, cara. Alguém aqui tem as moral? Esse era Pedro, o cara era monstro. E a Bíblia fala que quando ele foi puxado, o pé firmou enquanto ele levantava, velho. Pedro é o cara que se levanta para pregar, e na primeira pregação dele, depois de Jesus tinha sido levantado aos céus, quase quantos se converteram, meus irmãos? Mas ao mesmo tempo que Pedro é o cara, ele também fala da nossa humanidade caída. Pedro também fala da nossa carnalidade, da nossa fraqueza, das nossas crises. Será que tem alguém aqui, não precisa levantar a mão, que às vezes tem crise? Das inconstâncias, dos altos e baixos. Ele é o cara que olhou para Jesus e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas que 5 minutos depois, Jesus estava expulsando o diabo dele. Você percebe? Ele é o cara que andou pelas águas, mas alguns segundos depois que ele andou, as ondas da incredulidade o afundaram. Ele é o cara que quando Jesus estava para ser crucificado, ele falou, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, por ti darei a minha própria vida. E depois de algumas horas, naquela mesma madrugada, negou Jesus 3 vezes. Quem é Pedro? Quem é esse homem? Queria te falar, que esse homem está aqui, esse homem está debaixo da sua pele, esse homem está hoje aqui entre nós, esse homem sou eu, esse homem é você. Pedro somos nós. Fala para o seu irmão, Pedro é você. E Deus justamente coloca esse personagem na Bíblia para nos dar um espelho e falar, olha, se eu fiz com Pedro, se teve jeito para Pedro, tem jeito para você também. Isso que é maravilhoso. Então, eu queria percorrer um pouco algumas narrativas bíblicas a respeito de Pedro, e depois nós vamos voltar naquele texto que eu li. Primeiro, o momento do chamado de Pedro. Quantos aqui já foram chamados pelo Senhor? Diga amém mais forte, meu irmão. Aleluia, eu fui chamado, eu estava na sacada da minha casa o dia que eu fui chamado por Deus, faz 7 anos e uau, depois disso minha vida revolucionou. Lá em Lucas 5 a Bíblia fala que, parecido com o contexto que a gente acabou de ler, mas lá no começo, Jesus estava tanta glória no ministério que ele estava sendo prensado pelas multidões, não conseguia nem pregar, e ao mesmo tempo, o Pedro e a galera estavam voltando de uma pesca frustrada. Jesus vê 2 barquinhos moscando ali, ele entra no barquinho, vai um pouquinho para o fundo e começa a pregar. E você imagina aquela multidão na praia, estava, pau quebrando aquele dia, Jesus pregando. E quando termina, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você não pegou nada, né, nessa madrugada? Então por que você não vai para o fundo de novo e lança as redes? O que Pedro respondeu? Tem coisa que a gente vai ler, tem coisa que eu não vou ter tempo de ler com você, você acredita que eu estou falando da Bíblia, sim ou não? Pedro falou, Senhor, nós pescamos a noite inteira, Jesus. A Bíblia, o relato é curto, mas eu imagino que talvez tinha até mais um diálogo que rolou. Senhor, de pesca entendo eu. Você entende de pregação aí, você entende das paradas, mas se tem alguém que entende da pescaria, hoje o mar não está para peixe. Mas eu imagino Jesus que não falou mais nada, ficou só assim para ele. Porque a Bíblia não fala mais nada. Aí eu acho que ele constrangido falou, não, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. E você sabe o que aconteceu? Era tanto peixe que a rede estava quase rompendo. Vai ser assim nas nossas células, nos nossos cultos. Vai ser tanto peixe que não cabia dentro do barco, teve que chamar os outros caras. Meu Deus do céu, tal. E quando ele percebe a bondade do Senhor, a Bíblia fala que ele se prostra, olha para o Senhor e fala, afasta-te de mim, sou miserável pecador. É interessante que a primeira vez que Jesus marca a vida dele, marca com bondade. Essa é a marca do crente, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E sabe o que às vezes a coisa não acontece na sua vida? Porque você está sempre esperando pelo pior. Sabe aquele irmão que olha e fala assim, olha irmão, vigia aí, hein, pastor Felipe, está tudo acontecendo muito bem, né? Porque você não sabe, o inimigo está furioso. Tem alguma vez que o inimigo não está furioso? Mas tem algo maior do que qualquer inimigo, do que qualquer potestade, é a bondade do Senhor sobre a tua vida. Pedro, no
chamado dele já estava sendo inundado de bondade. Você não pegou nada, Pedro, mas estou aí uma multidão de peixe que não vai ser nem só para você, vai ser para você, para tua família, para os filhos de Zebedeu, para todo mundo, e porque é isso que eu tenho para fazer com a tua vida, bondade atrás de bondade. É isso que o Senhor tem para nós. E aí ele naquela postura de afasta-te, porque quando ele se vê pecador, ele olha para um Deus santo e ele fala, afasta, eu não posso ter comunhão. Aí Jesus olha para ele e fala, não temas, Pedro, estamos só começando. Hoje você é pescador de peixe, mas eu vou te fazer um pescador de homens nesse tempo. Naquele dia Pedro caiu na graça. Naquele dia, a partir daquele dia, a vida dele estava selada. A Bíblia fala também de um outro episódio, que Jesus já estava fluindo e o pau estava quebrando, várias conferências de milagre promovidas por Jesus, várias Holy Fest. E aí um dia Jesus chama os discípulos de canto e fala, irmãos é boa, né? Filhos, quem que estão dizendo aí que eu sou? O que estão falando de mim aí? Quem diz o povo ser o filho do homem? Está lá em Mateus 16:13, deve estar projetado aí. E aí os discípulos olham, falam, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, outros Jeremias, outros estão falando que você é algum dos profetas. Em outras palavras, o povo não sabe de nada, Jesus, está todo mundo confuso, e querendo de fato saber quem você é. Aí Jesus faz aquela pergunta, e vós? Lá no versículo, não sei, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem que toma a palavra para responder? Quem que toma a palavra para responder? Diga, Pedro. Pedro, o líder, o cara. E lá no verso 16 ele manda a braba, tu és o que, meus irmãos? Fala mais alto, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você imagina ele mandando aquela boa para Jesus, todo mundo olhando para ele, né? Os outros discípulos falando, não, Pedro, agora você, mano, molecão, deitou, hein? Valeu, hein, mano, obrigado, hein? Salve de palmas para esse irmão aqui, glória a Deus, hein? Volta. Pedro talvez esperando, né? E aí Jesus, ele no verso 17 ele fala, bem-aventurado Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Ali Jesus já estava dando a real, falando, não, Pedro, se você teve alguma revelação, se tem alguma coisa boa que saiu da tua vida, não vem de você não, filho, porque em você não tem bem nenhum, meu Pai que está no céu que te revelou. Você percebe Jesus já começando a passar Pedro por um processo para ele entender que de habilidade própria, de capacidade própria, de justiça própria, de dom próprio, ele não tinha nada. Tinha sido tudo o Senhor que tinha dado para ele. Em outras palavras, Pedro, não pensa muito a teu respeito não acha que você é o cara não, porque foi o Pai. Diga para o seu irmão aí, tudo que você tem foi o Pai que te deu. E aí é interessante, Jesus continua e ele fala, também te digo que tu és Pedro, no grego Petros, diga Petros. E sobre esta pedra, no grego Petra, edificarei a minha igreja. E você sabe, as portas do inferno, o que, meus irmãos? Quem que é essa pedra? Essa pedra tem 3 interpretações. Ou ela é o próprio Pedro, e a gente sabe que ela não é. Os irmãos católicos nossos acreditam que ele é a pedra, mas nós não cremos, porque Pedro é justamente esse homem falho que eu estou mostrando para vocês. Tem outros que acham que é a revelação de Pedro, o que ele falou que é a pedra. Mas tem uma terceira interpretação, que é a que a gente acredita, que o próprio Jesus é a pedra. Quantos creem que Jesus é a pedra? E nós sabemos, porque eu falei para você, Pedro é Petros aqui, Jesus está fazendo um trocadilho. Petros é fragmento de pedra, pedaço de pedra, um tequinho da pedra. Mas Petra é um adjetivo aqui usado só para descrever Deus, rocha inabalável. E o pronome usado aqui também é esta, sobre esta, não essa. Tem uma diferença. Quando eu falo de essa, sem o T, eu estou falando de algo que está longe de mim. Mas quando eu falo de esta, quantos estudantes de português aqui nós temos, passar no vestibular? Você não sabe nada do que eu estou falando, né? Amém, tranquilo. Só estou te falando para te mostrar a revelação, filho. Quando fala esta, está falando de algo que está perto. Então olha o que Jesus falou, Pedro, vamos voltar. Bem-aventurado, eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra. Pelo menos 3 verdades aqui a gente recebe com esse texto. Primeiro, ele é o fundamento da igreja. É por isso que nós estamos aqui, meu irmão. Importa que Cristo apareça, importa que ele seja levantado, e tudo que nós construímos em Cristo vai permanecer, vai prevalecer. Fundamento da sua vida, se você bota Jesus como fundamento da sua vida, pode vir pode vir neblina, pode vir frio, pode vir tempestade, pode vir inverno, ele é o fundamento inabalável. Segundo, ele fala, a minha igreja, deixa eu te falar, você é dele.
E Ele te cuida como um pai cuida de um filho, como um dono cuida de algo que é dele. Nós não precisamos temer nada, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Mas o mais importante, Jesus é o edificador da igreja. Ele fala, eu edificarei a minha igreja. Isso é poderoso, porque, Léo, a gente vai, visita, faz discipulado. A nossa igreja é uma igreja que gosta de, ter uma mobilização. Se tem um dia que eu fico em casa, pastor Fernando, depois das 6 horas da tarde, fala aí, Ale, eu já começo a falar, nossa, eu estou na passividade aqui, mano. Preciso fazer alguma coisa, preciso visitar. Esses dias eu estava lá em casa, falei, mano, ligar para um discípulo, tá? Porque a gente quer fazer, a gente quer... Mas deixa eu te falar uma coisa, não é o tanto que a gente faz que vai produzir o resultado, porque quem edifica é o Senhor Jesus. Quem vai fazer acontecer é o Senhor Jesus. Mas logo na sequência, ainda nesse mesmo capítulo de Mateus 16, é interessante que Jesus começa a revelar que Ele ia ter que morrer uma morte de cruz. A gente acha que isso foi uma surpresa para os discípulos. Foi surpresa, mas porque os discípulos não entenderam. Porque na verdade Jesus já tinha falado várias vezes antes para eles. Falou, eu vou ter que morrer e vou ter que ir para a cruz. E depois eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mateus pelo menos fala que ele teve esse papo umas 3 vezes. Mas é interessante como os olhos espirituais dele estavam fechados. E aí quando Jesus começa com esse papo, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ter que morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro chama ele de canto e começa a repreendê-lo. Lá no verso 22, está projetado aí. O que ele fala? Tem compaixão de ti, Senhor. Em outras palavras, olha para cá. Em outras palavras, o que ele está falando? Jesus, está louco, Jesus? Papo é esse de morrer, Jesus? Papo é esse, Jesus? Você vai ser o libertador, você vai ser o rei aqui de Israel. E aí o que Jesus fala para ele no verso seguinte? Arreda, Satanás, porque para mim é causa de tropeço. Não cogita nas coisas de Deus, mas nas coisas do mundo. Imagina se fosse Pedro a pedra da igreja. Nessa hora a pedra da igreja tinha afundado, a igreja tinha afundado junto. Mas não é Pedro, é Jesus que é a pedra da igreja. Mas sabe o que é o louco dessa passagem, desse trecho aqui? É que por mais que Pedro tivesse dado uma ramelada braba de Jesus ter que expulsar o próprio demônio da vida dele, Jesus desiste de Pedro, meus irmãos. Jesus abre mão de Pedro. Jesus joga Pedro de lado e fala, você não serve mais para mim. É isso que Jesus faz. Jesus, da mesma maneira que ele não desistiu de Pedro, ele não desiste de você. Sinto, irmãos, que é a sua 3ª, 4ª, 5ª Holy Fest, parece que você não sai do lugar. Eu tenho uma boa notícia para você. Pode acontecer o que for, você pode dar a ramelada que for, você pode já ter abandonado sua cela, você pode já ter abandonado seu discipulado, você pode já ter feito a groselha que foi. Jesus não desiste de você, velho. Você precisa receber essa realidade. Jesus não abre mão. Não, ele não abre mão. Quando eu estava chegando já em Jerusalém, já estou chegando no final do ministério de Jesus aqui, a Bíblia fala que Jesus falou, vamos ter que ceiar. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Quantos já ouviram isso na noite da ceia que o pastor fala? Na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, pega a ceia. Mas a Bíblia fala que nesse dia, ele chegou nos discípulos e falou, vai lá preparar um lugar, vai lá preparar uma casa. E quando todo mundo estava na mesa, já sentado para ceiar, qual era a conversa que os discípulos começaram a ter? Quem de nós que é o maior? Quem será que aqui é o maior? Será que, imagina o Pedro no meio dessa conversa, né? Não, vocês não estão entendendo que eu sou o LT de Jesus aqui? Eu sou o próximo, velho, não tem como. E aí eu acho que João falava, não, mas eu sou o mais amado, você não está entendendo, velho. Você imagina os discípulos com essa conversa? Quando Jesus começa a perceber que eles estão querendo ver quem é o maior, Jesus, sem falar nada, choca todo mundo e começa a mostrar que, na verdade, para ser o maior no reino de Deus, tem que ser o que mais o que, meus irmãos? Você sabe, você conhece a história. Jesus coloca uma toalha no cinto, pega uma bacia cheia de água e começa a lavar os pés. Lavar os pés era o tipo de serviço que o pior escravo da casa fazia. Jesus está falando, vocês querem ser o maior, né? Então deixa eu mostrar para vocês como é ser o maior. Você imagina os discípulos naquela noite? Começa a lavar o pé de João lá, ele olhando para os caras. Alguém já foi lavar os seus pés aqui? Eu já tive os meus pés lavados. Alguém já foi? Erga as suas mãos. É constrangedor, não é, irmãos? Quando o cara está lavando seu pé, você fica num negócio de tipo, mano, você quer meio que sumir. Porque todo mundo está assistindo, é um negócio que tipo, é muita honra lavar o pé. É muita honra. Uma vez os irmãos lavaram meu pé, eu fiquei assim, falei, mano, eu tô com uma vergonha esse cara lavando meu pé aqui. Você imagina Jesus lavando o seu pé. Quando chega para lavar o pé de Pedro, Pedro olha e fala, Senhor, lá no verso 6 de João 3, tu lavas os pés a mim? Jesus olha para ele meio que falando, filho, você não entende agora, relaxa, o que eu estou fazendo aqui você não entende, mas deixa eu lavar. Pedro olha para ele e fala, os meus pés você não vai lavar não, a mim não.
O verso que a gente está lendo fala: nunca, você nunca vai lavar os meus pés. E Jesus olha para ele e fala: se eu não lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Sabe o que Jesus está falando aqui? Para você ter comunhão, você tem que deixar eu te servir. E isso é o que muita gente não entende. Deixa eu te falar, tá um monte de gente na internet aí falando groselha, e eu preciso alertar você, como alguém que ama e zela pela palavra. Quantos aqui já ouviram? Até quando você vai vir para a igreja só para receber? Deus está esperando que você venha para dar, para fazer alguma coisa. Já ouviu isso aí? Talvez em outras palavras. Mas a Bíblia fala outra coisa. Quer ter comunhão? Quer receber de Jesus? Tem que deixar Ele te servir. Quando você deixa o Senhor Jesus te servir, a comunhão estabelece, fica forte. É por isso que eu quero vir para a Holy Fest. Não é para dar nada para o Senhor Jesus, não. Nós vamos dar o nosso louvor, nós vamos cantar, nós vamos vir para apelo, mas eu quero vir para receber. Eu quero vir para deixar Ele lavar o meu pé. Eu quero vir para deixar Ele colocar um fogo no meu coração, que quando eu sair daqui, o mundo inteiro vai receber Jesus. Eu quero vir aqui para receber algo dos céus. E Jesus estava deixando isso claro para Pedro. E aí Pedro olha para ele e fala aquela frase: Senhor, então se é para ter parte contigo, então me lava por inteiro. Quantos aqui querem ser lavados por inteiro? Aí Deus fala: não, lavar por inteiro não, porque você já foi regenerado já, filho. Você já é filho já. Só precisa lavar o pé. A Bíblia fala que Jesus sai daquele ambiente, ele chama os discípulos, já está entrando no jardim do Getsêmani. Quando já ouviram falar do Getsêmani? Ele olha e fala, lá em Mateus 26, 31, relata bem isso. Ele olha e fala: nessa noite, todos vocês vão escandalizar comigo. Está falando com os discípulos. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. É interessante, quando o pastor é ferido, o rebanho é ferido também. Não é, pastora Camila? Perde uma Líder Kids. O que acontece com o rebanho Kids? Esses dias a gente perdeu uma Líder Kids, tinha mais de 50 crianças. Perdeu as 50 crianças. Mas aí Deus levantou outra, restaurou 50 crianças. E vai ter muito mais, porque deixa eu te falar, como eu te falei, é Jesus que edifica a igreja, meu irmão. E nós somos só privilegiados, que Deus coloca nessa história e fala: você não quer fazer parte também disso aqui que eu estou construindo e que eu estou edificando? Essa noite o pastor vai ser ferido, eu vou ser ferido, e as ovelhas ficarão dispersas. Está falando dos discípulos. Pedro chama ele de canto, o clima estava pesado. Pedro fala: Senhor, eu sei que o clima está pesado, eu sei que estão falando em te matar, eu sei que os fariseus estão tramando contra o Senhor. Senhor, ó, fala real aqui, eu acho que até os discípulos não vão aguentar a barra, os outros 10 acho que eles não vão aguentar, mas Senhor, por ti darei minha própria vida. Senhor, eu nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Quantos lembram que Pedro falou isso para Jesus? Aí Jesus no verso 34 olha para ele e fala: em verdade te digo, Pedro, que ainda essa noite, o que vai acontecer, meus irmãos? Antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Sabe por quê? Essa aqui é a tônica da minha palavra. Toda vez que você confia no braço, filho, vai se frustrar. E para ser usado por Deus, você tem que permitir com que Deus te destrua completamente qualquer força natural sua. Quando eu converti, eu lembro que eu era filho do pastor, tinha dinheiro e tudo mais. Eu comecei a liderar a célula. O que eu pensei? Falei: não, eu vou liderar a célula, a coisa vai acontecer, mano. Tenho carro, sei falar, sou estudante de direito do Mackenzie. Aí para a primeira célula fui lá fazer. Era eu e eu. Te juro. Até que Deus me deu uma irmã, que ela está de férias, já ela vai voltar para a igreja. O nome dela era Stephanie, foi a primeira moça que eu cuidei. Ela tinha 13 anos na época. E ela simplesmente era muda. Não porque não podia falar, podia, mas ela não falava nada. Eu lembro que eu pregava para ela na cela, ela falava: Deus vai fazer na tua vida. Steph, falava meia hora, eu falava: o que você tem para compartilhar? Ela falava: amém. Eu falava: não é possível que Deus não faz na minha vida, eu tenho tudo para Deus fazer, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Está vendo que é o mesmo coração? Nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Mas, uma vez, tinha a época que o pastor fazia, quando voltava do encontro, dava para os encontristas testemunhar. Quantas vezes eu já vi os encontristas voltar: no próximo encontro, eu vou levar 15. E aí, o cara, né, a igreja toda, o encontrista lá. Aí depois de uma semana o cara não estava mais na igreja. Por que isso acontece? Porque toda vez que a gente confia na força própria para edificar, filho, Deus precisa primeiro nos quebrar.
Deus, olha para cá, Deus precisa primeiro mostrar para você que você não é nada, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus fala: Pedro, você vai trair, filho, é isso que vai acontecer. Jesus deixa os 8 discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João. Judas essa hora já não estava mais entre eles, Satanás já tinha entrado nele, e ele começa a abrir o coração. Olha o que ele fala, imagina Jesus te falando: a minha alma está profundamente triste. Ele falou isso para Tiago, olha as ideias, Pedro, Tiago e João. Minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui comigo, vigia comigo. Você imagina o Criador do universo prostrado no chão, começando a chorar, oferecer ali clamor, e a oração dele era: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim. Que cálice era esse? Será que era a vergonha que ele teria que passar? Será que o cálice era os tapas na cara, as esbofeteadas que os evangelistas contam que ele tomou? Será que o cálice era as cuspidas? Será que o cálice era ele ficar pelado na cruz? Porque você sabe, na foto tem uma tanguinha, mas ele foi lá humilhado, pelado. Será que esse era o cálice? Na verdade, essas coisas são todas naturais, porque na verdade o cálice, meu irmão, era o Senhor Jesus receber toda a condenação do mundo nas costas dele, para que hoje sobre a sua vida não tivesse mais nenhuma condenação. A Bíblia fala, 2 Coríntios 5:21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O cálice era na cruz, o Senhor tem que bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Elohi lama sabachthani, para que hoje o Senhor nunca mais precisasse fechar os braços para você. O cálice era na cruz, o céu ficar de bronze para Jesus, Deus desampará-lo, Deus abandoná-lo, para que o amor dele sobre a tua vida nunca mais falhasse e faltasse. O cálice era que todos os pecados ele levaria e não se lembraria mais, para que hoje não tivesse mais nenhum sinal de dívida sobre nós. Hoje nós somos o povo da redenção, nós somos o povo que foi comprado, nós somos o povo liberto, escravizado do diabo, porque ele tomou o cálice. Ele foi feito maldito, para que agora só restasse bênção na tua vida. Ele foi feito doença, para que agora só restasse cura para você. Ele foi feito pobre, para que hoje você fosse enriquecido no Senhor Jesus. Esse era o cálice, mas ele ia ter que se separar. Jesus se levanta da oração, os 3 estão dormindo. Mano, na hora que você mais precisa, velho, quem que ele acorda? Só Pedro. Pois você pode ler lá, não temos tempo. Pedro, nem uma hora pode vigiar comigo? Meio que perdendo a linha, volta, ora de novo. A Bíblia fala que da segunda vez veio um anjo do céu. Você imagina? Um próprio anjo desceu. Para que desceu? Para passar a mão na cabeça dele? Não, para equipá-lo, para confortá-lo e para encorajá-lo para o momento de maior agonia da vida de Jesus. Você imagina? Aqui foi a maior pressão de todos os tempos foi aqui. O Getsemane foi o lugar que o diabo soltou todo o bafo dele na cara de Jesus. Getsemane foi o lugar, você pode imaginar, meus irmãos, porque quando Jesus se levantou dali, então era ali que o diabo parava Jesus. Você pode imaginar toda a opressão. A Bíblia fala que o suor dele transformou em sangue. Você imagina a opressão, ele ali, e o diabo o pressionando. Ele levanta de novo pela segunda vez. O que os discípulos estão fazendo de novo? Então o que, meus irmãos? De novo, ele vai orar pela terceira e última vez. Mas quando ele se levanta como um vitorioso. Quando ele se levanta glorioso. Tem gente que acha que Jesus foi como um coitado para a cruz. Ele não foi como um coitado, não. Ele foi como ovelha muda. Ele foi calado, mas ele foi como glorioso, vitorioso, rei da glória, poderoso, majestoso. É por isso que aquela foto de Jesus, se você clicar no Google, vai estar lá Jesus. Bota Jesus no Google, vai aparecer um cara assim, ó. É ou não é? Bota diabo lá para você ver o bagulho assim, ó. Você fala: nossa, quem é o poderoso? O poderoso é o meu rei da glória que venceu o Getsemane. Era tanta glória que ele levantou do Getsemane como vitorioso, que quando os caras vêm prender ele, fala: estou procurando um cara aí, qual que é o nome dele? Jesus, ele fala: eu sou. Era tanta glória que os caras, aconteceu o quê? Meu Deus do céu. É por isso que no céu o Salmo 24 diz que ele foi recebido. Quem é esse? Quem é esse rei da glória?
Mas ele já estava glorioso aqui, triunfando. Mas a Bíblia diz que todos os discípulos abandonaram, fugiram, peidaram. Pedro foi o que menos peidou. Desculpa a palavra, irmãos, amém? A Bíblia fala que Pedro foi seguindo, mas foi seguindo de longe, covardemente. De repente Jesus começa a ser julgado no pátio de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele dia, daquela época. De repente ele encosta numa fogueira, estava frio, uma criada olha para ele e fala: você também estava com esse Jesus aí. O que ele fala? Era eu mesmo, vou lá ser crucificado com ele, por ti darei minha vida. É isso que ele fala? Não, tá louco, com esse Jesus não, mano. Pedro sai despercebido, vai para outro lugar, outra criada olha para ele e fala: eu te vi com esse Jesus. O que ele fala? Dessa vez, a segunda vez ele fala: eu juro. Para um judeu jurar, irmão, é um negócio forte. Judeu não sai jurando, não é igual a nós não, que eu olho para minha esposa e falo: amor, eu juro que eu vou lavar a louça, mas na prática... Quantos não entenderam a piada? Ok. Eu juro que eu não conheço esse homem. Sai despercebido. Daqui a pouco chega uns caras, enquadra ele e fala: irmão, esse sotaque de Galileu não engana não. Então é tão top, porque quando a gente começa a andar com Jesus, só para abrir um parênteses, a gente começa a exalar o bom perfume de Jesus. Não dá nem para esconder que a gente é discípulo de Jesus, mano. Você chega lá em algum lugar e fala: tem algo aí diferente na sua vida. Sabe por quê? Porque você anda com Jesus, o perfume dele está na tua vida, irmão. Esse sotaque aí eu conheço. A Bíblia fala que ele perde a linha, tem interpretação. Tem, no original grego, alguns teólogos falam que nessa hora ele até falou palavrão. Que andei com Jesus, que essa... Imagina, negou bonito. E nessa hora que aconteceu, meus irmãos, o galo cantou. E quando o galo cantou, a consciência de Pedro estralou. Mano, você imagina, velho? Nossa, mano. A Bíblia fala que nessa mesma hora Jesus olhou para ele. Você acha que era um olhar de condenação de Jesus? Eu acho que era um olhar de amor. Mas ele não entendeu. A consciência estralada, ele cai em si, sai chorando amargamente. Irmãos, naquela noite Jesus foi cuspido, esbofeteado, mas Pedro não estava lá. Naquela noite o Sinédrio acusou Jesus, mas Pedro não estava lá. Naquela noite Pilatos condenou Jesus até a morte, Pedro não estava lá. Nem para segurar a cruz Pedro estava lá. Teve outro Simão, Cirineu. Por que a Bíblia coloca um Simão para carregar a cruz? Não é muita coincidência? Era porque era para Simão Pedro estar lá, mas Pedro não estava lá. Jesus passa 6 horas na cruz. Até João estava lá, mas Pedro não estava lá. Pedro não estava lá nem para sepultar Jesus. Belo discípulo. O sábado passou, estavam os discípulos trancados em casa com medo dos judeus, mas domingo de manhã a Bíblia diz que as mulheres foram ao sepulcro. Meu Deus do céu, o mover de Deus está nas mulheres mesmo, né? Jesus amado. Quando elas chegam lá, a conversa delas era: quem que vai rolar a pedra para a gente, né? A pedra tão pesada do túmulo. Mas quando chegaram lá, a pedra estava rolada já. Alguém se empolga com a mensagem da ressurreição aqui? Entra no túmulo, está vazio. De repente um anjo vem e pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Você imagina o anjo chega em você e fala: está fazendo o que aqui, querida? Imagina, né? Uau. Por que vocês estão procurando entre os mortos? Ide, olha o que diz Marcos 16:7. Projeta para mim, Renanzão. Marcos 16:7. Ide e dizei aos discípulos. E a quem, meus irmãos? Por que o anjo faz questão de falar o nome de Pedro aqui? Se fala discípulo, não subentende que Pedro está inserido no meio da galera? Por que o anjo faz questão de falar? Porque nessa hora, o Senhor Jesus sabia que ele nem se considerava mais discípulo. Negou tanto, que nessa hora, se falasse: mandou os discípulos, ele não iria. Mas Jesus faz questão de falar o nome dele.
Porque Jesus, quando tem algo com você, Ele faz questão de chamar pelo nome. Você sabe que está vindo um governo mundial aí que nós não, porque não estaremos mais aqui. Mas o povo vai ser conhecido por um número, mas Deus não coloca número em ninguém, só o governo coloca. Ele nos conhece pelo nome. Vai falar para Pedro. Negou seu discipulado, negou sua fé, negou seu nome, negou seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Romanos diz: aonde abundou o pecado. E por que você acha que Deus não vai fazer na tua vida, filho? O pastor Fernando falou, só sobre para pregar aqui os pior. Só sobe, é que você não sabe o nosso passado, você não sabe o nosso presente. Mas se Deus fez com a minha vida, velho, se Deus fez na vida do pastor Felipe, se Deus fez na vida do Alê, se Deus fez na vida de Pedro, deixa eu te contar uma boa notícia. Se você está sentado aqui nesse banco, você acha que é à toa, ou você acha que Deus tem algo sério e te chama pelo nome? Meu Deus. Aí você imagina os discípulos indo para Galileia. Estão indo para Galileia. Falou, vai para Galileia que ele vai encontrar vocês lá. Você imagina Jesus indo para Jesus não. Você imagina Pedro indo para Galileia. Imagina aquela condenação. Tá ligado? Eu não sei se você já desviou da igreja, mas aí você tá indo para aquele culto que você não ia há muito tempo. Aí você tá, mano, o que os irmãos vão ir? Mano. Aí você faltou no discipulado, 3 discipulados, seu discipulador tá te fritando no WhatsApp. Aí tipo, mano, eu tenho um discipulador lá, não vou falar o nome dele, mas começa com T e termina com K, que ele tá às vezes bravo. E aí ele pega o celular e ele grava o áudio assim: oh, você não tem aliança, você não faz, não sei o quê. Aí ele apaga o áudio. Aí ele manda: irmão, você é amado, vamos conversar semana que vem. Você imagina Pedro indo para Galileia, acusado, pesado, mano, caiu, vai me fritar, velho, meu Deus do céu, esse discipulado vai estar de paulada na minha cara, mano. Chegam lá, Jesus não está lá. Acho que ele deve estar até pensado, mano, acho que Jesus não está, porque na verdade o anjo viajou, Maria viajou, não era para eu ter vindo. Jesus não apareceu porque eu ainda estou aqui, ele não quer nem me ver. E ele fala: eu vou pescar. Meu Deus, quando ele fala eu vou pescar, tem tanta morte nessa frase, porque o que ele está falando é: estou desistindo de tudo, estou desistindo da caminhada, estou desistindo do que Deus tem para mim. Eu vou pescar, eu vou voltar para a minha velha vida. Eu estou no fundo do poço, mas eu abro mão de tudo, não dá mais para mim. E naquela noite eles não pegaram nada. Igual naquela primeira vez quando ele foi chamado, não pegaram nada. Porque quando você se afasta do propósito que Deus tem para você, nem o que você fazia antes dá certo. Deus é tão bom que Ele faz questão de fechar os caminhos para você entender, é esse o caminho. Não tinha pego nada. De repente, eles olham e tinha um homem na praia. O homem olha para eles e diz: eu já cheguei no texto que eu li com vocês. Covardes! Vagabundos! Ah! Vocês que me traíram! Ah, desgraçado! É isso que sai? É isso que sai? Põe lá no verso 5. Filhos. 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 É sempre essa a voz do Senhor para você. Nunca é a voz de condenação. Quem condena nós já sabemos quem é. A voz dele é só uma: filhos. Adão, meu filho, onde você está? Eu tenho algo para você. Filhos. Uma palavra, mas mais de 1 tonelada de graça nessa palavra. E Jesus pergunta, eles não reconheceram, porque Jesus estava glorioso. Meu Deus, eu vou ser liberto desse corpo e vou ter um corpo glorioso. Meu Deus, emagrecer é a coisa mais difícil que alguém pode passar. Quantos certificam? Diga amém. Jesus pergunta: tem uma coisa para comer aí? Os discípulos: não. Lança a rede do lado direito e achareis. O que aconteceu, meus irmãos? 153 peixes grandes. Bondade, favor, multiplicação. Lá no começo tinha bondade, no meio tinha bondade, no fim bondade, depois bondade. Por quê? Porque só tem bondade para mim e para você.
Certamente que a bondade. De repente, João, que sabia que era amado, ele percebe: Pedro, é o Senhor! Demoraram para perceber, né, velho? Demoraram, mas perceberam. Quando que perceberam? Quando teve bondade. Quando a gente vê a bondade do Senhor, a gente enxerga o Senhor. É o Senhor, Pedro, é o Senhor. E aí a Bíblia fala que, mano, Pedro estava até pelado, porque ele teve que colocar a roupa. Imagina essa peça como foi fardo essa noite inteira. Pedro coloca a roupa, sai nadando de passar, fala: não, peraí, não tenho que esperar. Eu quero correr para o meu Senhor. Eu quero ir em direção ao meu Senhor. Se Ele chama de filho, eu quero responder esse amor. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Lá na primeira vez que teve a grande pesca, a frase foi: afasta-te, eu sou pecador. Mas na segunda vez eu quero ir em direção àquele que me ama. Eu quero ir em direção àquele que me chama de filho. Imagina uma mistura de sentimento no coração dele. Uma abraçada era condenação, mas a outra ele falava: não, ele me ama, ele me chamou de filho, ele tem algo preparado. Quando ele chega lá, susto, tem um braseiro montado. No Novo Testamento, essa palavra brasas, do verso 9, só aparece 2 vezes. A primeira vez que aparece é onde Pedro traiu. E agora está aparecendo de novo. Sabe por quê? Jesus está falando para ele assim: no mesmo lugar que você me negou, vai ser o lugar que eu vou restaurar a sua identidade. No mesmo lugar que você abandonou tudo, Pedro, vai ser o lugar que eu vou consertar todas as coisas. No mesmo lugar que você foi o mais fraco, vai ser onde eu vou te mostrar que a minha graça superabundou na sua vida. Eles comem e tudo mais. Se a banda pudesse subir aqui comigo, dar aquelas fritadinhas, né, no apelo. Jesus chama Pedro em particular, depois de comer. Ninguém tinha nem coragem de perguntar, a Bíblia fala: é você mesmo, Jesus? Porque todo mundo já sabia que era o Senhor. Sabe por quê? Nós sabemos quando o Senhor está entre nós, sim ou não? Estava ali no meio do louvor, de repente Jesus apareceu para mim, começou a falar tanta coisa. A gente sabe, quando o Senhor aparece, a presença dele é inconfundível. Olha para cá, não presta atenção na banda não, os irmãos são bonitos, mas tem algo para falar. Jesus chama Pedro e fala: Simão, filho de João, tu me amas? Que Jesus fala para ele: sim, Senhor, sabes que te amo. Aí Jesus olha pela segunda vez: Pedro, Petrus, tu me ama? Imagina o Pedro dando uma respirada. A gente lê a Bíblia rápido, né? Mas sim, Senhor, sabes que te amo. Então pastorei as minhas ovelhas, Pedro. Tinha falado na primeira vez também. Pastorei os meus cordeirinhos. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia fala que Pedro, entristecido, porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez, fala: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas sabe que tem uma chave espiritual aqui nesse texto? No original, a palavra amor aqui, amas, não é usada só de uma forma, mas de 2. Porque amor no grego pode ser ágape, diga mais forte, ágape. Ou pode ser filos, diga filos. Tem ainda mais um, mas só esses 2 basta. Ágape fala do amor que Deus tem por você. O amor ágape. Tem uma célula lá nossa que chama a célula ágape. É o amor que dá vida. É o amor que rompe qualquer coisa. É o amor que só Deus pode ter. Porque, meu irmão, se você tentar amar Deus com as suas próprias forças, você já sabe o que vai acontecer. Pedro experimentou aqui o que aconteceu com ele. Eita glória. Está saindo o som aí, os irmãos? Ô glória. Mas tem um outro amor aqui usado, que é filos, diga filos. E filos não é esse amor sacrificial não, é um amor de brother. É um amor de brother. Ah, a minha esposa é o ágape, mas tem um cara lá da minha cela que é o filos, mano. Se um dia o bandido for dar um tiro nele, eu só filos só. Só filos dele só, mano. Eu vou orar por ele e tal, mas entrar na frente por causa dele eu não vou entrar não. E o diálogo aqui, Jesus está usando 2 palavras. É interessante, Pedro responde com outra palavra também. Então no contexto, olha para cá, eu já estou encerrando com o que eu quero falar. A primeira vez, Jesus, dá para fluir aí? Os irmãos
Tá saindo som aí para os irmãos? Tá saindo aqui não tá saindo, vou botar no retorno aqui. Glória a Deus, só para... Né? Uma vez o Lucão falou, nunca esqueci, que apelo sem música é igual comer sem tomar coca. Comendo seco, mano. Meu Deus do céu. Aleluia. Olha para cá, eu estou encerrando. A primeira vez Jesus perguntou, Pedro, tu me ágape? Agapas-me, Petros. E sabe qual foi a resposta dele? Não foi te ágape. Foi assim, Senhor, te filos. Senhor, ágape eu não tenho não. Ágape eu não tenho não. Segunda vez, Petros, agapas-me, Petros. Tu me ágape? E Pedro falou, ó, Senhor, ágape eu não tenho não. Já percebi que eu não tenho muita coisa para te dar. Já percebi que com a minha própria capacidade eu não consigo fazer as coisas. Já tentei liderar a célula do meu jeito e eu vi que não acontece. Já tentei levar encontrista no meu braço, eu vi que a coisa não funciona. Já tentei ir pro discipulado e falar, vou me submeter, mas eu só tenho filho, Senhor. Eu não tenho ágape não, Jesus. Mas pela terceira vez, Jesus muda. Jesus não pergunta, tu me ágape da terceira vez. Ele pergunta assim, Pedro, então filhos você tem? A primeira ele pergunta ágape, a segunda ele pergunta ágape, mas na terceira Jesus olha e fala, filhos pelo menos você tem então? Em outras palavras, eu não preciso do seu ágape, Pedro. Eu não preciso que você me ama com amor sacrificial, porque senão eu não precisava ter descido até aqui, porque se eu desci para eu te amar com ágape. Se eu tive que descer, por que Davi não conseguiu cumprir a lei? Por que Moisés, o homem mais manso, não conseguiu entrar? Porque não tem ninguém que tem ágape. Eu sou ágape e eu só preciso dos seus filhos. Uma vez que eu tenho os seus filhos, eu vou encher você com meu ágape, a sua vida vai ser revolucionada. Fique de pé no seu lugar. Mas é tão maravilhoso que a história da igreja fala, a Bíblia não fala, olha para cá, não perde o espírito não. A história da igreja fala que Pedro, no fim dos dias dele, morreu pelo Senhor Jesus crucificado. E ele ainda olhou para quem ia crucificar e falou, eu não sou digno de ser crucificado com o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Ele não tinha ágape, mas até o ágape veio na vida dele no fim da vida, porque ele esvaziou dele. Fecha os seus olhos. Ele esvaziou de toda justiça própria, de toda capacidade natural. Pedro entendeu que não tinha a ver com o quanto que ele amava. Pedro entendeu que não tinha a ver com o tanto de dom e talento que ele tinha, mas ele ergueu as mãos para o céu. Erga as suas mãos essa hora. Perceba o amor de Deus sendo derramado aqui entre nós. Se você quiser ser um crente imparável para esse tempo, você precisa entender que ágape você não tem, você só tem filhos, mas ele tem ágape para você. Marcas que o amor fez em você e em mim. Ei, Jesus! Ei! Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus. Feita da rocha é um lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. Na beira da rocha é um lugar seguro. Ele nos chama. Pra te ver passar. Sabe, se
Se você é alguém que entendeu que você só tem filhos, mas você quer mergulhar, assim como Pedro mergulhou, quando João falou, é o Senhor, ele falou, eu não vou perder mais tempo, eu vou mergulhar, eu vou em direção ao meu Senhor. Se esse é você, vem aqui na frente, vamos beber das águas. Deus tem algo especial, separado para os radicais livres, a BCM nesse tempo. Olha lá,